A escola tem esse dever mesmo de acolher o aluno, não só para instruir, mas para também acolher, ensinar e educar, formar esse aluno? Diga, Guilherme. Eu vou partir de uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, você comentou assim, será que a escola tem que ver esse lado humano? Não é a escola, né? O ser humano precisa ver o lado humano e precisa acolher o outro. As empresas precisam acolher funcionários precisam aprender a respeitar seus líderes, as pessoas precisam se acolher. A gente tem às vezes a sensação, até quando vai a um templo ou uma igreja, de que nem lá as pessoas estão se acolhendo direito. Então a questão do acolhimento, ela é humana. Se você não tem o acolhimento entre as pessoas, não justifica a sua existência, tá? E a escola, ela simplesmente tem que fazer isso elevado ao cubo. Porque a função dela não é substituir pai, a função dela é simplesmente ser um espaço onde as pessoas vão aprender a crescer em grandes comunidades, ainda mais hoje em dia, que as famílias têm um filho, tem dois, porque quando você tinha 11, já era uma comunidade em casa, tá? Esse é um dos pontos que eu acho que tem que se pensar. A segunda questão é que às vezes a gente divide professores como sendo da área de humanas, biológicas ou de exatas, quando a função do professor, ela é de humanas. Por acaso ele pode dar aula de biológica, ele pode dar aula, tá, mas o cara que dá aula de violão, a função dele é qual, então? Também está ligado ao humano. O ser humano, ele é tão engraçado que ele é o único animal que faz questão de dizer que é, né? Então ele é um ser humano. O outro ninguém fala o ser canino, né? Você fala cachorro, direto, né? O ser humano parece que tem que provar que existe. E é muito maluco quando a gente fala assim, será que há uma necessidade da gente despertar o humano dentro da escola? Cara, como é que eu vou despertar? Tá morto? Né? Quer dizer, você é humano. Escola é um lugar de humanos. Lugar onde você treina animal para circo, na época que havia, não chamava escola. Aquilo eram áreas de adestramento. O ser humano, ele aprende na medida em que ele se descobre dentro de uma busca de algo, e com as suas parcerias, e a menina comentava lá, às vezes a gente chega mal na escola e não tem com quem conversar, a gente precisa de alguém para conversar com a gente. Sim, a gente precisa de alguém para conversar com a gente, na praça, a gente precisa de alguém para conversar tomando café, a gente precisa de alguém para conversar, inclusive dentro de casa. Tá? Às vezes a família não está bem, às vezes a própria professora, o professor não está bem, a escola não está bem, mas as pessoas precisam se predispor ao diálogo. A escola que tem tecnologia de ponta, ela tem ferramentas atraentes para facilitar o diálogo. Então quando você fala, tá, eu boto um tablet, e o tablet faz o aluno se ligar no mundo e se desligar dali. Não, se o professor souber trabalhar isso, através das coisas que tem dentro do tablet, a gente tem assunto para puxar. Eu não posso, hoje, esperar que meu aluno apareça lá com uma maçã, com uma flor, e fala que me ama, tá? Mas se ele chegar para mim e falar assim, olha, estava olhando no tablet, e ele faz uma gozação com o meu time, porque isso é uma piada sobre o meu time, lá, ele está dizendo que ele me ama também, porque quando você brinca com o outro, você está se dando ao direito da relação. E eu vou dizer até, hoje em dia, se algum aluno chegar com uma maçã, professor, não coma, viu? É perigoso. Não podemos imaginar escolas extraordinárias, espantosas, onde tudo funciona bem, numa sociedade onde nada funciona. Os pais não conseguem assegurar a disciplina, pede-se ainda mais disciplina na escola. Os pais não conseguem que os filhos leiam em casa, pede-se para a escola que os filhos aprendam a ler. É legítimo eles pedirem sobre a escola. A escola está lá para cumprir uma determinada missão. Mas não é legítimo que seja uma espécie de vasos comunicantes, ao contrário. Cada vez que a sociedade tem menos capacidade para fazer certas coisas, mais sobem as exigências sobre a escola. Aí eu emendo aqui com a ideia do Eduardo Soares, o bom professor explica, o professor superior demonstra, o grande professor inspira. A escola está sobrecarregada, Guilherme? Olha, eu vejo dois aspectos. Existe um grupo de pessoas, de famílias, que sobrecarregam a escola, na medida em que eles esperam da escola as coisas e eles não compartilham com a escola as suas angústias, eles não querem debater com a escola, inclusive para aprender com a escola e para ensinar para a escola, ter trocas com a escola. Essa é uma pressão que poderia ser muito positiva se ocorresse. Mas existe, infelizmente, por outro lado, aqueles que simplesmente não exigem nada da escola. Eles querem simplesmente que a escola seja uma passagem fácil para a vida dos filhos e que a escola não gere problemas na vida dos filhos. E isso também passa a ser um problema muito grave. Agora, a gente tem que parar para pensar que se a sociedade vai mal, aqueles que ainda tiverem um pouquinho de lucidez, eles vão ter que trabalhar para tentar fazer com que essas coisas melhorem, né?
E eu acho muito interessante quando a gente começa a observar, e isso em qualquer tipo de sociedade, o aparecimento de algumas cabeças que fazem questão de pensar o mundo, não para ir no meio da boiada falando o mesmo discurso, mas para tentar trazer ideias novas e falar, pô, já que ninguém quer fazer o melhor, nós vamos fazer o melhor. E a gente tem tido experiências muito interessantes, e a gente vê isso aqui no estado de São Paulo, a gente vê isso no Rio Grande do Sul, vê no Nordeste, em cidades muito pequenas, né? O que a gente vê são pequenas ideias que começam a dar muito certo, porque você tem pessoas que lutam para crescer. E aí você tem pais que lutam, professores que lutam, diretores que lutam, então você tem pessoas que lutam. E esses aí revolucionam. Então eu acho que a escola às vezes precisa ser exigida sim. Agora, quem exige tem que partir de um princípio muito claro. Você reclama, então dê opiniões consistentes para ajudar a construir. Porque é muito fácil um pai virar para a escola, ou um político qualquer virar para a escola, ou um jornalista qualquer virar para a escola, e falar, vocês não estão fazendo nada, o ensino não tem qualidade. Seria muito legal se eles fossem lá e falaram, o que eu posso ajudar vocês para que a gente melhore essa qualidade, né? Existem projetos aí de interferência dos pais dentro da escola, que na ideia são fantásticos, mas eu já tive a oportunidade de ver pais querendo ensinar o professor como é que dava aula, quando ele deveria sentar e trocar ideia junto, né? Ou eu estou pagando. Eu estou pagando, então a coisa tem que acontecer. É como se fosse um produto mesmo de mercado. Vamos lembrar uma coisa muito clara. A grande escola lá de Platão, de Aristóteles, né, a grande escola grega, ela não era essa coisa que juntava todo mundo num lugar e vamos aprender. Né? Quem quer aprender me acompanha. Né? Então, nós vamos ter aula de matemática, quem quiser vai junto e vamos lá aprender. O desejo de aprender é humano. Nós estamos liquidando o desejo de aprender quando nós simplesmente achamos que a vida tem que ser fácil. E a vida fácil, ela perde a graça. O processo de vazio humano, ele vai se perdendo porque as coisas são fáceis. Eu preciso ter pelo que lutar. Não é guerra, porque guerra é contra alguma coisa. É luta, é a favor de alguma coisa que se projeta. E o que a gente assiste são coisas muito interessantes. Agora há pouco, na abertura do programa, eles estavam cantando uma música em que eles diziam que a mesma palavra pode fazer o bem e pode fazer o mal. Né? A palavra que cura é a palavra que mata. Fantástico. No meu primeiro ano de faculdade, um professor pôs duas frases, que eu não me lembro quais são na lousa, né? E ele falou quem escreveu, e deu uma lista de nomes, né? E a gente, com certeza, essa aqui foi Jesus Cristo, aquela foi Hitler, né? E era exatamente o contrário. As palavras de Hitler eram doces e a de Cristo eram terríveis. O problema é leia o texto inteiro, não leia uma frase isolada. Os pais às vezes querem entender a escola por um detalhe. Os professores muitas vezes querem interpretar os pais por um dia que não deu certo. A grande questão é, será que a gente está educando as pessoas para lutar por alguma coisa? Será que a gente está preparando? Será que a gente usa o tempo da aula e usa o tempo do almoço, usa o tempo do jantar para resolver as questões? Ontem eu ouvi algo muito bacana. A desgraça humana começou com a invenção do micro-ondas. E eu falei, cara, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? E a resposta foi simples. No micro-ondas a comida é tão rápida que cada um esquenta o seu e vai comer sozinho. Quando você tinha que ficar no fogão demorando, a fome era tanto que na hora que servia todo mundo tinha que estar junto. Nós destruímos a relação humana. Mas é a hora dele agora, Fabrício Bispo. Você ouviu tudo aqui, né? Opa. Então, com você agora, resumo da ópera, meu amigo. Chique, hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer com os meninos ali, ó. Manda ver, então, muito bom. Livre Sintonia, MC Fabrício Bispo. Uou. Aí. Tudo pra mim, eu acho que o resumo vai ser bem resumido hoje, ó. Aí. No ensino fundamental sempre era diferente, lógico, o professor sempre se faz mais presente. Acha que a criança é independente, mas não ensina a como ser dependente. Eu falei, errei, voltei, não. Eu não errei dessa vez e vou falar, não sou o bispo do xadrez. E o xadrez aprendi a jogar na escola, mas o rei ninguém me ensinaram nem agora e nem noutrora. Vou te falar e é isso, assim que é que eu vou rimando, assim que é de improviso. A escola, o professor tá menos amigo. Eu te digo que isso é esquisito, não tenha comunhão pra ter comunicação. Tanto que você vê isso nas greves, irmão. As greves não tem o aluno e o professor e o pai reivindicando, e todos juntos pelo amor.
Se é pra buscar educação pro seu filhão, corre junto, vai atrás, procura o que é bom. É amizade, é caráter, é com amor. Isso sim é que é ser professor. Educar seu filho como se fosse família. Educar na escola, assim que é a fita. Que demorou, se liga então na rima. Fabrício Bispo e livre sintonia. Necessidade, o povo tem, mas não fala porque tem medo que outro povo vai ficar com dó. Necessidade, o povo tem, mas fica quieto, pois já sabe que outro povo vai ficar com dó. Necessidade, o povo tem, mas não fala porque tem medo que outro povo vai ficar com dó. Necessidade, o povo tem, mas não fala porque tem medo. E esse lado é o lado oposto, na maioria. Cresce cada dia nessa parte dessa policia que só se relaciona com pessoas de poucos dias. Valeu. Kant disse o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Obrigado. Guilherme Davoli, meu caro, é isso? Mais ou menos. O homem ele é tudo a partir daquilo que Deus colocou nele. E a educação vai favorecer que essas coisas despertem com o passar do tempo. Se você não acreditar na sua pequenez, você vai achar que você é tão grande que o tempo todo você vai fracassar. Muito obrigado pela sua presença no Fala Sério.